Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Áureo e hoje iremos conversar sobre o tema a reencarnação de Judas como Joana d'Arc. Esta informação está no livro Joana d'Arc Médium, de Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, é o grande filósofo da doutrina espírita. E essa informação também nos chega pela mediunidade de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos. Joana d'Arc nasceu no ano de 1412, na pequena vila de Domremy, na França. Era uma jovem camponesa, uma vida simples. Ela, logo criança, já demonstrava uma inclinação muito forte para a religiosidade, fazia orações muito intensas no seio familiar. E aos 13 anos, a jovem Joana começou a ter visões. Ela via e conversava com espíritos que ela identificava como Santa Margarida, Santa Clara, São Miguel Arcanjo. Ela chamava estes amigos de irmãos do paraíso. Pela classificação de O Livro dos Espíritos, Joana tinha mediunidade, era uma médium vidente, audiente e uma médium profética. Ela também fazia algumas profecias que vinham a se cumprir. E Joana ouvia desses amigos que ela tinha uma missão, que ela precisava auxiliar, se juntar às tropas francesas e auxiliar o rei Carlos VII a ser coroado. A França vivia um momento histórico muito difícil. Estava em curso a Guerra dos 100 Anos, uma guerra que vinha devastando territórios franceses, vinha colocando a França, que ainda não tinha nenhuma identidade como tal, como um Estado ainda, sob risco de não termos a França como a conhecemos hoje. Esta guerra se iniciou por uma disputa pela sucessão do trono. A Inglaterra invadiu a França. E a espiritualidade tinha interesse para que a França se constituísse como um Estado. A França vinha a ter uma missão civilizadora no futuro. Leon Denis explica que o temperamento do povo inglês era diferente, era mais voltado ao comércio, à colonização. Já o povo francês tinha um psiquismo mais voltado ao pensamento. E a França viria a ter uma missão muito importante, haja vista nos séculos que viriam, o iluminismo, o renascimento, a própria Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, a própria codificação espírita que nasceu em solo francês. Todo este planejamento estaria em risco se a França não se constituísse como um Estado, se a Inglaterra dizimasse até mesmo os corpos físicos. A genética daquele povo estava sendo preparada para receber espíritos mais adiantados em posições estratégicas. Vejam como tudo faz parte de um planejamento maior, como a espiritualidade trabalha de formas que às vezes fogem ao nosso entendimento. Então, a espiritualidade envia uma menina com a missão de dar uma virada na Guerra dos 100 Anos e inspirar toda uma geração, como faz até hoje. Então, Joana, que tinha uma certeza muito grande de que aquelas vozes realmente vinham de Deus e que ela precisava buscar cumprir a sua missão, ela abandona a sua família e, com o auxílio de um único tio, chamado Durand, ela é levada ao encontro de um comandante de um regimento francês, de Vaucouleurs. Esse comandante, inicialmente, ele dá risada de Joana, como pode uma menina? Mas, com certeza, quando ele começa a ouvir o que Joana tem a dizer, e a espiritualidade o envolvendo, lhe dando também a certeza de que ali havia algo mais, algo maior. Então, esse comandante foi convencido por Joana a lhe proporcionar uma audiência com o rei Carlos VII.
E aí já vemos um primeiro grande desafio, pois Joana teve que fazer uma viagem de 720 quilômetros até Chinon, onde estava a corte deste rei, que ainda não havia sido coroado, por conta da Guerra dos 100 Anos. E os historiadores até hoje não sabem como Joana convenceu o rei a lhe proporcionar uma audiência. Mas sabemos que aí tem o trabalho também da espiritualidade. E Joana, ao chegar nesta audiência, percebe que o rei está ocultado numa multidão de quase 300 pessoas. Porém, guiada pelas suas vozes, ela vai diretamente ao encontro de Carlos VII e lhe diz coisas que ela não poderia saber. E Carlos VII se convence de que aquela menina pode lhe ajudar a vencer a guerra e a permite compor com as suas tropas. Os historiadores também têm muita dificuldade de entender o que aconteceu nesta audiência para Carlos VII permitir isto. Que uma mulher, que naquela época as mulheres eram muito mais impedidas de ocuparem certos postos do que ainda são hoje, e Joana foi habilitada a compor com as tropas, embora se vestisse como homem para ganhar o maior respeito. Infelizmente ela teve que fazer isso naquela época, temia ser violentada. Então ela se vestiu como homem, ganhou sua armadura, ela ganhou também um estandarte onde vinha a inscrição Jesus e Maria, e uma espada. Uma espada que, segundo o relato de Leon Denis, ela encontrou enterrada atrás da igreja de Santa Margarida, uma espada que pertenceu a Carlos Martel, que 7 séculos antes, com aquela mesma espada, havia liderado a resistência europeia a uma invasão muçulmana. Então, quando Joana encontra esta espada, imagine o que isso fez com o moral das tropas francesas. Dizia-se que, sob o comando de Joana, um soldado valia por 10. E Joana passa então a liderar as tropas e demonstra conhecimentos que estariam muito à frente de seu tempo. Ela se demonstra um verdadeiro general. Suas táticas de guerra viriam a ser utilizadas por Napoleão 3 séculos depois. Como ela poderia saber de tudo isso? Porém, a sua postura nas batalhas era extremamente humana. Ela jamais ordenava um ataque sem antes dar várias chances ao inimigo de se render. E se o inimigo se rendesse, ela deixava que ele fosse embora sem nenhum tipo de violência. Joana ficava na linha de frente, porém nunca feriu ninguém. Ela apenas conduzia as tropas com sua sagacidade, guiada por suas vozes. As flechas do inimigo não a alcançavam. Ela, com a sua postura resoluta, firme, inspirava os soldados. Tornou-se uma figura de veneração nas tropas francesas. Ela mudou a rotina dos batalhões, não permitia que os soldados bebessem, fizessem farras, obrigava-os a se confessarem, enfim, instaurou toda uma disciplina diferente. Era vista como uma aberração pelo lado inimigo, uma mulher, uma bruxa que conduzia as tropas, guiada por vozes divinas. E com a sua liderança, as tropas francesas vão ganhando uma vitória após a outra, que culminam na coroação do rei Carlos na capital, na Catedral de Reims. A este ponto, Joana já era ovacionada pela população. O rei Carlos VII é coroado em julho de 1429, no que foi o ponto alto da trajetória de Joana e deu a guinada na Guerra dos 100 Anos, que a França viria a ganhar 20 anos depois, que foi essencial para a constituição do Estado francês. Porém, após esta vitória importante da coroação, Joana recomendou ao rei que já avançassem para Paris. O rei hesitou, o que permitiu que as tropas inglesas se recompusessem e levou inclusive a guerra a durar mais alguns anos.
e levou também a organização da Inglaterra para capturar Joana, ofereceram uma recompensa, e ela, que muito temia a traição, foi vendida por 10.000 libras em ouro pelo Duque de Luxemburgo e foi capturada pelos ingleses em novembro de 1429. Foi traída também pelos franceses, porque havia um regimento francês que poderia ter socorrido Joana, mas nada fez, porque Joana havia ferido o orgulho de muitos homens, muitos militares que não conseguiam acompanhar os seus feitos. Ela atingiu méritos militares que muitos homens não conseguiram. E o próprio rei Carlos não tinha interesse que ela fosse vinculada à sua imagem, porque uma mulher que era vista muitas vezes como bruxa, como uma aberração, Carlos VII não tinha interesse em Joana ao seu lado. Vejam que ingratidão, ela que proporcionou a sua coroação. Joana é assim capturada pelos ingleses, levada a um calabouço, continua sofrendo muitos maus tratos, continua se vestindo como homem porque temia ser violentada, mas era muito protegida pelos seus amigos espirituais que a diziam para ter paciência que a sua liberdade viria, a liberdade de sua alma, não de seu corpo. Joana é levada então a um julgamento já de cartas marcadas, onde 71 membros da igreja a condenam por heresia e ela é levada à morte na fogueira em 1431. Durante o julgamento, Joana irritava ainda mais os seus juízes, tamanha era a segurança de sua postura, sabedoria de suas respostas. Ela dizia que seguia uma igreja do alto, não a igreja dos homens. Em 1431, Joana é escoltada por 800 soldados ingleses para ser executada na fogueira, e dizem que muitos fenômenos estranhos ocorreram durante a execução de Joana. Dizem que muitos viram a palavra Jesus no meio das labaredas. Jesus, que aliás foram as últimas palavras de Joana. Dizem que seu coração permaneceu intacto e que o carrasco hesitou em executar a pena. Tamanha foi a devoção que Joana demonstrou nas suas preces finais, onde perdoava os seus inimigos, onde clamava pela união dos ingleses, dos franceses, de todos os povos. Ali o espírito de Judas estava se redimindo, alcançando a sua redenção espiritual. E Leon Denis descreve no livro que Joana nada sofreu na fogueira, porque poderosos fluidos vertiam do espaço. E o próprio Jesus veio recebê-la no mundo espiritual. A história de Joana, por muitos séculos, não foi devidamente valorizada. E somente em 1920 a Igreja Católica a canonizou, levando-a ao status de santa perante a Igreja. E hoje ela é inclusive uma das padroeiras da França. Há estátuas de Joana d'Arc por toda a França. Joana foi a reencarnação de Judas Iscariotes. Judas, que também traiu Jesus, assim como Joana foi traída. Judas, que ao trair Jesus não tinha a intenção de que ele fosse crucificado. Judas acreditava que assim estaria dando início a uma revolta popular que levaria Jesus ao poder. Um novo momento político, social, chegaria para aquele povo. Quando Judas viu o que aconteceu com Jesus, ele se desesperou e até acabou se suicidando. E foi socorrido por Jesus no mundo espiritual. A história de Joana nos inspira. Ela que tratava os seus prisioneiros de guerra com todo o amor, com todo o respeito. Segundo Leon Denis, Joana foi a pioneira dos chamados direitos das gentes, que hoje entendemos como direitos humanos. Numa época que não se falava sobre isso, ela tinha uma conduta totalmente à frente de seu tempo. Joana, segundo Leon Denis, é uma inspiração para a humanidade do futuro.
e vamos encerrar a nossa reflexão com um trecho do livro Joana d'Arc, Médium, de Leon Denis, onde Leon Denis nos lembra que, assim como Joana, que ouvia suas vozes que a guiavam, nós também temos vozes interiores que nos lembram dos desafios, nos mostram os caminhos que temos que seguir. E nas palavras de Leon Denis, indagai, estudai, meditai, a fim de vos iniciardes nos grandes mistérios, e pouco a pouco verificareis o acordar de novas faculdades, percebereis que as ondas de uma luz desconhecida vos banham, vereis que no vosso ser desabrocha a flor delicada da esperança e vos sentireis penetrados da energia que a certeza do além e a confiança na eterna justiça prodigalizam. Tudo então se vos tornará fácil. O vosso entendimento, em vez de rastejar penosamente no dédalo escuro das dúvidas e das contradições terrestres, desferirá o voo vivificado, iluminado pelas inspirações do alto. Muito obrigado, meus amigos, por terem ficado comigo até aqui. Que a vida de Joana nos inspire muito a superar os nossos desafios. E até um próximo vídeo. Tchau.